vai fazer. E vamos também, então, continuar com o assunto da logística reversa, que a gente estava vendo, né? Então, deixa eu colocar aqui de volta o... Conseguem ver a tela, por favor? Alguém só me dá um... Tá dando para acompanhar. Valeu, Vinícius. Obrigado. Então, a gente tinha discutido sobre logística reversa, né? Passamos os conceitos iniciais. A gente chegou num ponto, né, onde eu falei para vocês, onde a logística reversa se divide em dois grandes ramos, aquele do pós-venda, que a gente está vendo primeiro, e aquele do pós-consumo, né? Sempre tendo a questão de que o pós-consumo é aquele momento em que eu acabei com a vida útil daquele bem, daquele serviço, e ele não me interessa mais, porque eu já usei ele, um tênis, um pneu, uma camiseta, um notebook que perdeu a sua capacidade tecnológica para usar novos softwares, novo telefone celular e assim por diante. E esse do pós-venda, que é aquele que o produto, o bem, ele tem pouquíssimo ou nenhum uso, né? E você tem ali problemas muito relacionados ao trâmite entre o distribuidor e o consumidor, né? Entre o varejista e o consumidor, e muitas questões de devoluções, né? Problemas de garantia, problemas de avaria, né? Quando você já recebe um bem avariado. Então, isso é chamado de pós-venda. Então, a gente começou a ver a pós-venda, né? Aqui estão as definições de pós-venda e pós-consumo, né? E os fluxos que eu tinha mostrado para vocês. A gente passou por essa atuação estratégica que caiu na prova, né? Talvez até de forma combinada essas telas aqui. Falei para vocês as diferenças, isso também caiu na prova, é importante, né? Essa questão das incertezas também. E a gente parou aqui, né? Os caminhos de retorno da pós-venda, né? Da revalorização do pós-venda, onde a gente discutiu em eu tendo um motivo de que o consumidor não quer esse produto, né? Que caminhos que ele tomaria aqui para ele ser reposto ou no ciclo produtivo, ou em outros ciclos produtivos, ou ainda na questão de voltar para o estoque da própria organização, né? De reintegração ao estoque e assim por diante nessa revalorização. Significa, então, que eu posso pegar o produto que deu um erro, que eu devolvi, né? Até porque eu não quis, ou porque foi com o tamanho errado, e ele volta para o estoque ou volta para o conserto, e assim estão aqui os destinos de retorno, onde esse produto vai, em vez de ser descartado e atrapalhar o meio ambiente, ele volta para ser reinserido na cadeia original, na cadeia produtiva original, ou, se for o caso, que se dê uma destinação correta para ele e que não seja jogar direto no meio ambiente para não prejudicar o meio ambiente, né? No pós-consumo, então a gente não tinha visto isso aqui, é a mesma coisa, tá? O motivo do retorno, é claro, né, que ele é muito menor do que o pós-venda. Eu tenho aqui, basicamente, o fim da utilidade para o primeiro consumidor, né? Os motivos de retorno. Eu tenho o fim da vida útil dele, né? Eu tenho aqui ou a geração de resíduos industriais, que vamos dizer assim, é o consumo da parte industrial, tá? Ou seja, eu peguei lá como é que vocês chamam lá, uma quantidade de aço para fazer uma peça num CNC, né? E aquele pedaço de aço ele foi manipulado ali, ele foi desbastado, ele foi nivelado para fazer as reentrâncias de uma determinada peça, né? E ali sobrou ali aquele resíduo de aço, de alumínio, que é natural do processo de usinagem, né? E aí ele volta, então ele Por que foi considerado pós-consumo, né, professor? Porque, na verdade, o consumidor aí era a indústria e ele consumiu aquela quantidade de aço ou de alumínio e acabou gerando um resíduo industrial, né? Então, o canal e o destino desses produtos pode ser um mercado secundário, né? Por exemplo, o caso de um pneu aqui, né? Eu fui lá e peguei um pneu, ou comprei um carro zero, veio com um pneu novinho. Eu sou uma pessoa muito ligada nas questões de segurança do transporte e a minha segurança pessoal. Eu rodei 20 mil quilômetros com o pneu, achei que ele desgastou, eu vou lá e quero botar um novo, né? Aliás, eu tenho dinheiro para fazer isso, né?
Então eu pego esse pneu que é meia-vida ou que é pouco utilizado, ele pode voltar para o mercado secundário, né? Tem aqui em Blumenau tem várias lojas que vendem pneu meia-vida. Veja, eu não posso importar pneu meia-vida, mas o pneu fabricado no Brasil eu posso utilizar ele como meia-vida. Então seria um caminho de volta até ele chegar na vida útil dele mesmo para valer, né? Já que aí o consumidor é que vê a utilidade, e aí ele volta para o mercado secundário, né? Agora, se esse mesmo pneu ele acabou, a vida útil dele, ele está liso, né? Eu já posso mandar ele, por exemplo, para ele ser desmanchado, né? Para ele ser reciclado, eu separar a borracha do metal que tem lá dentro, né? Existem máquinas, a gente vai ver, que separam aí na hora que eu faço, vamos dizer, destruo aquele pneu que perdeu sua vida útil, separam uma parte da outra. Uma parte pode voltar para virar sapato, sola de sapato, sola de bota, e a outra pedaço de metal ele pode voltar ao ciclo produtivo lá na frente, ser desmanchado, né, ser derretido e ser juntado com matéria-prima virgem e ser recolocado no processo produtivo novamente, né? Eu também posso fazer desmanche no caso de um automóvel, né? Por exemplo, acabou a utilidade do meu Fusquinha 76, né? Eu posso levar ele num ferro velho e o cara pode desmanchar em peças que são interessantes para, por exemplo, que são importantes para o mercado secundário, né? Tá faltando um banco do meu Fusquinha 76 de uma outra pessoa, sei lá, tá faltando eu não sei não lembro como é que chama ali onde coloca o pneu ali, né? Aquela parte do pneu que o cara, por exemplo, bateu em algum lugar, quebrou o dele, ele precisa comprar um novo, uma barra, sei lá, né? Eu posso desmanchar esse Fusquinha 76 em várias partes, né? O retrovisor, e aí reutilizar ele, né? Ou então eu posso botar ele no ferro velho para ele ser desmanchado em metal de novo e voltar para o ciclo, tá? Aí também eu posso chegar, como eu falei para vocês, na vida útil, né, do produto, que em vez de eu jogar por aí, eu vou então seguir um desses produtos aqui, um desses caminhos aqui de reinserção, né, vamos dizer assim, destinação correta, sem o problema de afetar o meio ambiente. A gente vai ver muito isso, gente, agora, né, no pós-consumo, como eu já tinha falado para vocês, e alguém já tinha perguntado, acho que foi o Felipe, que perguntou da outra vez, que tem todo esse processo de vacinação. A vacina, que é o que a gente vai consumir, o que vai ser dado para a gente, é o líquido. Vai sobrar agulha, vai sobrar seringa, né, que não vão poder ser reutilizadas, né? Penso que talvez a agulha possa ser derretida e ser reinserida na cadeia produtiva, não sei do que ela é feita, que tipo de aço que ela é feito. A seringa vai acabar, se não for incinerada, vai ter que ser limpa e vai ter que ser colocada de volta no ciclo produtivo do plástico, da estrutura que foi, né, se é PP, não sei qual é o tipo que vai ser dado à destinação, ou então vai ter que ser incinerado. E a gente vai ver que isso aí, existe todo um trabalho de logística reversa que ninguém está falando, né? Nós estamos preocupados em ter 330 milhões de seringas e agulhas, mas a gente não tem um plano para recolhimento de 330 milhões de seringas e agulhas, né? A gente, como eu disse para vocês, o humano, ele tem uma tendência a fazer um pensamento linear, ele não fez o pensamento, né, do sistêmico. Para a população, eu tomar vacina é a melhor coisa do mundo. E o resíduo gerado desse benefício que eu tive, né? Não vai ser pouco no mundo todo. Se todo mundo tiver que tomar 2 doses, nós vamos estar falando aí em 12 bilhões de seringas e vidros e assim por diante, né? E agulhas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né, que vai acontecer e que acontece todos os dias no Brasil com todos os tipos de bens e serviços, tá? Tem alguns serviços, né, gente, que a gente pode olhar, se vocês um dia for trabalhar com transportes, principalmente de pessoas, que por isso que às vezes a gente paga tão caro algumas coisas, né? Porque eu não tenho como reinserir, por exemplo, uma poltrona no avião não existe como eu reinserir ela na cadeia produtiva. Isso é muito típico dos serviços, né? Não tem como reutilizar os serviços. Os serviços geram resíduos, mas eu não consigo reutilizar aquele serviço que não foi prestado, né? Uma poltrona no avião, ela não pode ser reutilizada, até porque o voo já foi feito, né?
e aí você tem toda uma questão de custos que você vai ter que jogar para aqueles que vão ocupar aquele voo. Então, isso é feito de forma dinâmica, estatística, mas com certeza nas nossas passagens de avião está embutido um percentual, um montante, uma fração da não utilização estatística de assentos em determinados voos, assim por diante, né? Então, então a gente viu aqui a revalorização da pós-venda e a revalorização do pós-consumo. Então, eu tinha falado para vocês que é uma coisa que também está muito alta hoje, é a questão do e-commerce, né? Por que eu estou trazendo a questão do e-commerce? Porque o e-commerce ele tem uma grande percentual de retorno, né? Quando você vai numa loja, o percentual, quando você vai numa loja física, o percentual de retorno é muito mais baixo do que o percentual numa loja, né, física, né? Então aqui você tem aqui uma questão do e-commerce, desse lado aqui você tem então que pelo menos 30% dos produtos que foram comprados online, eles retornam, enquanto que o que eu compro aqui aqui na loja física, que aqui em inglês quer dizer de tijolo e concreto, né? A loja de tijolo e concreto, a loja física, retorna muito pouco, né? Aqui embaixo você tem uma informação que mais ou menos 49% daqueles distribuidores, tipo Mercado Livre, Americanas, eles se oferecem, né, para que o retorno seja gratuito, né? Não sei quantos negócios quantos produtos comprados pela internet vocês já devolveram, mas isso aqui é uma posição dos Estados Unidos, tá? Aqui você tem, então, desse lado da tela aqui, as principais razões de retorno, né, que dos consumidores acabam retornando, tá? Então, 20% é problema de dano, 22% é um produto que eu achei que era uma coisa, mas para mim chegou outra. Não sei se vocês veem o Bom Dia Brasil, eu como faço academia no horário do Bom Dia Brasil, né? Hoje estava passando que o e-commerce no Brasil cresceu em torno de 45% no período da pandemia, né? E acabou tendo que novas contratações, novas lojas, e algumas startups foram constituídas, né? Começaram a funcionar para fazer uma coisa que não tinha, que é você comparar de forma isenta o que está sendo oferecido, por exemplo, pelo Mercado Livre, se aquilo realmente é verdade. Então, o cara tem lá uma bolsa que ele diz que tem 45 centímetros de comprimento por 20 centímetros de profundidade, cabe 2 litros e tal. A startup, ela vê se isso é verdade, faz as medidas e tal, e avisa, né, o Mercado Livre, o fabricante que está vendendo pela internet, que aquilo que ele está vendendo não é verdade. Porque o que acontece é que uma boa parte do que volta, poxa, mas eu olhei isso aqui, na página do computador me parecia uma coisa, e chegou outra. Não sei se você viu há um pouco tempo atrás, algumas pessoas também se iludem, né? A pessoa comprou uma motoneta, não sei se foi por 100 ou 200 reais, achando que era uma motoneta normal, e era uma motoneta que tinha 30 centímetros de altura, era um carrinho de coleção, né? Então, esses 22% aqui, o consumidor, ele vê diferente do que ele viu na página, então ele devolve, né? 23% são de itens que vieram errado, você pediu um tênis branco, chegou um tênis cor-de-rosa, e você vai fazer a devolução, e aí 35% são outras razões aqui, que esse estudo que está nessa página que eu coloquei aqui, vê para vocês. Então, o e-commerce, na questão da logística reversa de pós-venda, ele começou a pesar muito, né? Porque as pessoas acabaram migrando, não só por causa da pandemia, já existia aí um crescimento, vamos dizer, orgânico do mercado de e-commerce no mundo, que foi acelerado pela questão do isolamento social, né? E que muitas pessoas, né? Aqui em casa a gente usa muito. Eu tenho uma máquina daquelas de Nescafé da Dolce Gusto, eu compro aquelas cápsulas por e-commerce, porque elas custam mesmo com frete quase 20% a menos do que está no supermercado, né? Então, as pessoas perceberam que existe segurança, tem problema, mas também tem segurança. E nos Estados Unidos, em mercados mais maduros, então, alguns números já começam a aparecer, vamos dizer que são números mais expressivos. O mercado do Brasil ainda não é considerado maduro para o e-commerce, né? A gente ainda vem num crescente para o e-commerce, né? Enquanto outros países do mundo o e-commerce representa muito mais do que no Brasil. Mas o nosso crescimento durante a pandemia foi
de 45% eu vi hoje no Bom Dia Brasil, né? Aqui, eu peguei um dado de 2016 de uma pesquisa sobre o e-commerce, aqui, então tem aqui o custo médio, né? Então aqui fazia uma pergunta, né? Custo da logística reversa sobre o total do faturamento do e-commerce. Então você tem aqui os principais motivos, né? Do coisa, e o custo médio da logística reversa para as empresas, ele passou aqui de 6,4 para 3,5. Mas ele tem um custo médio, então, que está embutido no preço de venda, né? Para que, claro, o distribuidor, o fabricante, ele não é burro, ele tem um custo, vocês já viram que o custo está dentro do cálculo do preço de venda, ele embutiu, quem está pagando, na verdade, é o próprio consumidor, né? Aquele que nunca devolveu nada está pagando por aquele que devolve, e esse free que a gente viu aqui, né? Essa questão de free, ela vamos dizer assim, a gente não pode ser ingênuo, tá? Então, aqui são dados do Brasil, tá? Então, vocês podem ver que a troca do produto pode diferir um pouco do mercado americano, mas existe aí uma coisa que, se vocês acharem novo é interessante, tá? Então, aqui são pesquisas que eu trouxe, né? Então, eu já mostrei para vocês aqui no pós-venda a questão da questão da Takata, né? Do produto que eu esperava que me defendesse, mas ele tinha uma questão de erro de projeto, que acabou, então, criando uma série de problemas com fatalidades, com pessoas que ficaram doentes, e levou o fabricante à falência, né? E criou um processo gigantesco no mundo inteiro, né? Porque você tem aqui 53 milhões de veículos que precisam ser convocados para fazer o pós-venda, né? Mas aí a pessoa foi na concessionária, a pessoa perdeu tempo, atrapalhou um pouco da imagem da empresa, principalmente naqueles lugares onde morreram mais pessoas, onde tiveram mais sinistros aí, e também toda a questão de a montadora estar gastando de pagar, né? Porque quando você vai fazer um recall, normalmente você não paga, né? Você chega lá, você combina o teu recall e você coloca lá tem o tempo do mecânico, tem o que ele poderia estar fazendo outra coisa, é um gasto para a concessionária, né? E então criou toda uma questão do pós-venda, porque vai sair mais barato eu trazer todo esse produto, provavelmente para ser descartado ou ser remanufaturado, se possível, do que eu ficar pagando indenizações mundo afora por problemas, como eu já mostrei para vocês, desse aqui, né? Então, é muito grande, né? A sede da Takata no Brasil era aqui em Santa Catarina. Toda vez que eu ia e voltava, eu passava pela frente aqui, né? Fica na beira da BR-101. E agora ela se chama Joint Safety Systems, né? Foi comprado por uma outra empresa que faz a mesma coisa, né? Só que refez um projeto e tal, e eles vendem o mesmo produto. Até porque se eles continuassem com Takata, essa marca, essa imagem corporativa, ela foi destruída, ela ruiu, né? Você, no seu carro tem um airbag da Takata. Bom, eu não quero mais esse carro, porque eu já sei, né? O público já sabe. Apesar de que no Brasil, né, a gente já viu, as pessoas compram carros com defeitos de fabricação, de montagem consideráveis e continuam comprando daquela mesma marca e ponto final, né? Acho que isso é uma coisa que no mundo ainda não entendeu, que precisa cutucar o fabricante para que ele vá pela qualidade, né? Agora, para a Takata, para os donos da Takata, né, os acionistas da Takata, acabou, né? Eles estão aí e não sei se eles não vão levar outras ainda, não sei como é que foi a Join comprou, se ela comprou o passivo, o ativo e o passivo, né? Às vezes a pessoa compra só o ativo e o passivo fica para quem era um antigo dono, mas ainda tem muita coisa para eles pagarem, tá? Então é um case de logística reversa, né? Que mostra, né, que ela pode tomar proporções gigantescas, né, até o ponto de a empresa desaparecer. E todo mundo que já teve um revés na compra ou no Mercado Livre, ou na Americanas, ou em qualquer outro produto e que não recebeu, que chegou quebrado, a pessoa, né? Recentemente a minha esposa resolveu comprar jogo de café e jantar aqui e foi por reembolso, veio pelo Mercado Livre. E chegou aqui 2 caixas enormes, né? E eu falei, imagine, isso veio no caminhão, nós vamos achar pelo menos uma peça quebrada, né? Uma xícara lascada. E para minha surpresa não tinha absolutamente nada lá quebrado, nem lascado. Estava tudo muito bem embalado,
e a gente recebeu aquilo que a gente tinha comprado. Então, é melhor para o fabricante evitar a logística reversa. Não podendo evitar, você tem que ter um sistema para que você possa, né? Lembre-se que eu coloquei aqui, né? Acho que é um pouco mais para frente. Eu preciso fidelizar os clientes. Então tem aqui esse quadro, né? Em que eu tenho uma estratégia de competitividade de pós-venda, na logística de pós-venda, onde eu vou ganhar uma coisa, mesmo que o meu produto esteja errado, né? Então, se eu for um cara rápido na flexibilização do retorno, do pós-venda, eu não cobrar, eu tiver pessoas que vão na casa da pessoa buscar, eu vou ter aqui ganho de competitividade, que é a fidelização do cliente. Puxa, eu comprei errado, a transportadora quebrou, mas a empresa veio aqui, pegou e me colocou rapidamente o mesmo produto. Então, eu me sinto tranquilo de consumir produtos daquela determinada organização, já que, mesmo com problema, ela retorna e cumpre o seu papel, né? Outra estratégia que eu posso ter no pós-venda, eu já falei para vocês, é a realocação de estoques, levar estoques, né? Talvez eu não venda mais em São Paulo, eu levo para Santa Catarina, eu levo para Manaus, né? E aí eu também vou ter aí a meu ganho de competitividade em custo e serviço para o cliente, né? Eu vou disponibilizar em outro mercado o mesmo produto, né? Uma outra estratégia é recapturar a valor otimizado pelo produto retorno, ou seja, se eu fizer de forma correta isso que eu tenho, que eu vou pegar, por exemplo, tiver que consertar outra coisa, eu posso recolocar no mercado sem ter produzido, né? Então eu vou ter redução de custos, né? Não grande, mas eu vou ter, né? Outra coisa muito importante de estratégia é eu ter serviço de pós-venda. Vejam, eu ter flexibilização no retorno não é pós-venda. O pós-venda é eu ter, às vezes, um local físico onde eu conserte esse produto de uma forma extremamente rápida, né? Em que aí por exemplo, se eu tenho um pós-venda, vamos pegar um caso assim, extremo para quem está no Vale do Ribeira. Várias concessionárias de veículos desistiram de operar no Vale do Ribeira ou nunca operaram. Então, sei lá, alguém adora um carro da Peugeot, compra um carro da Peugeot, mora no Vale do Ribeira, você tem aí revisão para fazer, revisão na carroceria, beleza. Tem serviço de pós-venda da Peugeot no Vale do Ribeira? Não tem. Então, o que vai acontecer? O cara vai ter que se deslocar até Curitiba, até São Paulo, né? O cara vai ter custos para fazer isso, né? Ele deveria ter pensado nisso na hora que comprou o carro, vai correr riscos e tal. Agora, se eu começo a vender e coloco um ponto de venda lá, eu vou ter competitividade. Eu vou poder vender mais, né? Fazer uma venda relacionada e vou reduzir os meus custos e vou melhorar a minha imagem. O que é uma venda relacionada? Isso é muito comum nas Casas Bahia, tá, gente? Por que a Casas Bahia gosta de vender com carnê? Né? Porque você não paga o carnê na rede bancária, mas você vai lá na loja pagar o seu carnê. Aí você passa na frente de um liquidificador, tá em promoção. Você não precisava daquilo, mas a pessoa, por indução, vai lá e compra aquele liquidificador. Quer dizer, isso é um serviço de pós-venda. É a mesma coisa quando você vai na concessionária. Você vai lá, você coloca o seu carro na concessionária para fazer um serviço de pós-venda, uma revisão. Aí você olha lá numa estante, nossa, tem um conjunto, um sonzinho maneiro, uma caixa de som nova, sei lá, um friso que inventaram para você, ou um decalque para você colocar no carro. Puxa, você foi fazer um serviço de pós-venda. Aí já tem ali uma venda relacionada, ou alguém chama de venda cruzada, que eu vou comprar uma coisa por ter ido na loja, né? Muito que se vocês prestarem atenção, nesses quadros aqui, do lado de cá, a palavra imagem, 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 aparece 4 vezes. A palavra custos aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, os ganhos de competitividade no pós-venda estão muito relacionados à questão de imagem da organização, ou seja, aquela imagem que ela passa para o mercado como uma empresa competente, como uma empresa que atende, né, como uma empresa que mesmo errando ela resolve o problema, né, e internamente para ela a questão de custos. Tá? Então são 2 coisas muito importantes para o pós-venda e que vocês têm que saber. Na logística de pós-venda, as 2 coisas mais importantes para quem otimiza um canal de retorno é redução de custos e manutenção da sua imagem corporativa, né?
Envolve também a questão de responsabilidade social, envolve, né? Não deixar que o seu produto pare no meio ambiente, no lixão, no aterro controlado e assim por diante, mas isso envolve a questão de imagem da pessoa, né? Então, o que é o feedback da qualidade? É você, por exemplo, depois de tudo que você fez no canal de pós-venda, de retorno, é você ligar para o cliente se ele está satisfeito. Você está satisfeito com isso? É muito comum em concessionárias, a minha esposa tem um carro da Fiat, no começo, nas primeiras avaliações, quando ela comprou, ela recebeu uma ligação, quando ela fez a primeira revisão, ela recebeu uma ligação, quando ela fez a segunda revisão, ela recebeu uma ligação perguntando se tinha sido do agrado dela o atendimento à questão do pós-venda, né? Vejam, questões de imagem e de custo, né? E uma outra coisa importante também na estratégia do pós-venda é você se antecipar à legislação. Por que me antecipar à legislação me reduz custos? Porque eu posso evitar de estar pagando multas, né? Então, se eu sei que eu tenho uma lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos e eu sou um gerador de resíduos sólidos e a minha responsabilidade compartilhada junto com o consumidor me manda buscar esse produto, eu devo, então, estruturar um canal de pós-venda, né, para o retorno desse produto enquanto ele tiver algum problema, né, inicial, né? Lembrem-se, pós-venda é sempre quando nem foi usado ou tem muito pouco uso, né? Eu vi uma propaganda que é muito interessante, eu gostaria até de ver como é que é a logística reversa deles. Aqui em Santa Catarina, na televisão, tem uma propaganda de um colchão da Europa chamado EMA, que está vendendo um colchão na faixa de R$3.000, que permite que você utilize o colchão por 100 noites, para que você teste que 100 noites você que comprou esse colchão, ele pode ser devolvido. Agora, aí é que eu me pergunto, ele pode ser devolvido e você é ressarcido do mesmo valor? Né? Se for do mesmo valor, é ótimo, né? Agora, em sendo devolvido esse colchão depois de 100 noites, quais são os critérios de devolução, né? Vai que você tem uma criança que faz xixi na cama, vai devolver um colchão que sofreu o sinistro do xixi? Ou, por exemplo, para onde vai esse colchão? Ele vai para o mercado secundário? Vejam, são todas questões de logística reversa, né? E a empresa está botando a imagem dela na televisão, né, oferecendo esses 100 dias de teste. Vejam, não é um dia, não são 5, são mais de 3 meses para você testar o colchão. Eles devem ter uma estatística muito boa de que a pessoa que compra não devolve. Porque eu jamais acho que eles fariam alguma coisa desse tipo aí, se essa estatística não fosse concreta, tá? Então, a estratégia do varejo, né? Aqui a estratégia era do fabricante, você tem aqui a estratégia do varejo, que é muito parecido, né? A gente não foge da redução de custos e da manutenção da imagem corporativa, né? Na hora, então, que é feito um pós-venda, para o varejo existe uma liberação da loja, né? Por exemplo, eu já falei, a gente sempre tem que pensar de todos os lados. Eu sou uma loja, comprei um tênis que foi lançado, estava na moda, eu comprei uma quantidade que pode, por exemplo, ter sido consignado, e esse tênis eu coloco lá e esse tênis não está vendendo. Esse tênis não está vendendo, está ocupando o espaço na loja. O espaço na loja é dinheiro, né? Porque que nem supermercado. Se não fatura, não sai da loja, ele está ocupando espaço, e espaço é dinheiro, né? Eu estou perdendo de utilizar aquele espaço para vender outro produto. É a mesma coisa que acontece no supermercado, né? Por exemplo, um produto que perdeu a validade, né? Eu vou abrir o espaço, né? Imaginem vocês aqui uma redução de custo direto, né? Eu botei ali na minha loja um conjunto de queijos que eu importei do Uruguai no meu supermercado, estou ali ocupando um espaço físico na minha loja do supermercado, né? Gastando energia elétrica para manter aqueles queijos resfriados, e aquilo não vende. Não caiu no gosto da população, a embalagem é feia, ou alguém comprou e espalhou por aí que não presta. Se eu conseguir a liberação da minha loja, eu vou reduzir custos com energia elétrica, com aquele produto que não vende. Eu vou gastar com aquele que vende, né? Aqui a questão da imagem corporativa, receber o produto do pós-venda, atender a pessoa bem, para que ela fique interessada em comprar na minha loja de varejo novamente, né? Aqui tem isso que eu acabei de falar, da manutenção de produtos frescos nas suas lojas, né? Custo e imagem corporativa, e a recaptura
do estoque remanescente, né? Por exemplo, uma recaptura da parte do valor. Vou explicar esse item aqui de uma outra forma. Eu comprei, sem ser consignado, 100 mil potes de uma determinada marca de iogurte, né? E aí esse iogurte passou do prazo da validade, eu vou ter que me desfazer, né? Aí vou ter que fazer uma logística reversa, vou devolver para o fabricante, ou vou jogar tudo que aquilo ali foi fora, a parte líquida, e vou revender as embalagens. Então eu reduzi, talvez muito pouco, o meu custo, mas reduzi, né? Porque eu vendi um resíduo que eu já tinha pago por esse resíduo, né? Eu paguei produto e paguei embalagem, né? Então eu consigo reduzir os meus custos aí de perda, né? A minha perda com aquele produto que eu não vendi, aquela parte que eu não vendi, né? E vocês não pensem, os supermercados eles fazem isso. Talvez eles não fazem a venda dele direta. Ele pode ter um contrato com uma pessoa que faz com uma cooperativa de catadores ou com um distribuidor que recaptura as embalagens de PET e ele vende para o cara e alguma coisa ele vai recapturar de valor daquele estoque que ele não teve. Ou uma coisa mesmo pode acontecer dele fazer uma promoção, como eu já falei para vocês, né? Eu sei que vai vencer daqui a 10 dias. Então, a partir de hoje, eu faço uma promoção, aquele produto que eu estava vendendo por 4, eu estou vendendo por 1, né? E recapturo o valor dele na loja fazendo a questão do pós-venda, tá? Deixa eu ver o que era isso aqui. Olha, vejam que isso aqui é tudo o que eu preciso para estruturar um canal de logística reversa. Eu tenho que olhar todos esses procedimentos, aqui tem os procedimentos gerais, como eu vou fazer a armazenagem, quais são os recursos, qual é o transporte que eu vou usar, né? Como é que vai ser a revalorização desse pós-venda, né? Se eu vou precisar de contratos, né? E também qual é o fluxo de informações. Vocês sabem que a logística direta e a reversa, assim como a direta e a reversa, ela é feita da parte, né, no mínimo de 3 partes, né? O produto, a informação e o dinheiro, né? O produto em si é fácil de entender. A informação é a quantidade, né? Quando que vai chegar, de que forma que vai chegar, né? Normalmente estampado nas notas fiscais e assim por diante. E ainda tem o fluxo financeiro do pagamento, como que vai ser feito o pagamento, de que forma que vai ser feito o pagamento. Isso tudo também é uma logística, tá, gente? Então eu preciso, vejam que estruturar um canal de logística reversa não é fácil. Eu, aqui nos procedimentos, vocês veem que eu tenho que ter codificação do produto, eu preciso escolher qual é o meio de transporte que eu vou fazer, talvez seja uma parte extremamente complicada, né? Qual é o meio, né? Isso vai ser com veículo grande, com veículo pequeno, com automóvel, com motocicleta? Qual é a frequência que ele vai passar lá onde está para recolher o material da logística reversa? Como é que eu vou acondicionar, né? Qual é a prioridade? Eu tenho que trazer os produtos que se acabam rápido, em detrimento dos outros que podem durar. Vejam, eu não teria muito problema se eu tivesse que fazer uma logística reversa de prego, de porca, né, de materiais duráveis, que são praticamente matéria-prima, que o beneficiamento, a parte industrial as etapas da parte industrial, por exemplo, fazer um parafuso, aço, botar numa máquina ali, se ele for estampado, fazer um tratamento térmico, embalar, despachar e chegar no consumidor. Ao contrário, né, o parafuso e a porca não precisam de cuidados no manuseio, né? Agora, por exemplo, eu sou um fabricante de um produto de vidro, né? Sei lá, de lustres, alguma coisa, que eu vou ter que fazer a logística reversa por falta de venda. Então, que veículo que eu vou fazer, como é que eu vou acondicionar, em quantas caixas eu posso colocar, né? Qual é que vai ser o sistema de coleta, quando que vai acontecer essa coleta, né? Por isso a visão sistêmica, gente, né? Eu já vou ter o canal logística reversa. Como é que eu vou conseguir reduzir os meus custos, né? Como é que vai se dar a revalorização? Para que caminho ela vai seguir, né? Quanto que a minha imagem vai ser afetada nisso tudo, né? Então, são outras questões aí, né? Qual é o espaço físico que eu tenho que ter? Eu vou ter um espaço físico meu, fabricante, ou vou terceirizar esse serviço, né? Imaginem vocês se eu sou um fabricante
como tem aí de pneus, né? E eu coloco pneus no Brasil todo. Em quantas cidades eu vou ter que colocar uma área destinada ao retorno do pneu? Ou eu vou contratar um terceiro para fazer isso para mim e vou remunerar esse terceiro de forma que seja sustentável? Hoje, aqui em Joinville, que fica aqui uns 6 quilômetros de Blumenau, tem um surto horrível de dengue, parecido como no Vale do Ribeira. A prefeitura está fazendo um trabalho de coletar as coisas que são criadouro para os mosquitos. Pneu é um criadouro perfeito para o mosquito, né? Um das lojas que vendem pneu, que é um dos grandes distribuidores de pneu aqui de Santa Catarina, ele se propôs a colocar veículos dele para buscar todos os tipos de pneus que foram encontrados. Ele está fazendo uma campanha sobre a imagem, a responsabilidade social dele, não sei quanto que ele está faturando por recolhimento, mas hoje estava passando lá o caminhãozinho com a marca dele na televisão, onde ele estava pegando pneu de bicicleta, pneu de moto, pneu de automóvel jogado, né, no meio ambiente, jogado em terrenos baldios e assim por diante. Então eu tenho que estruturar. Então vocês veem que não é um processo fácil de fazer, mas a legislação impõe a questão da logística reversa, né, para pneu, para lâmpada, para outros que a gente já viu. Então vocês vejam que se eu tiver que fazer um projeto, né, de reestruturação de logística reversa, né, é complexo. Agatha, tu tá aí? Agatha, tu tá aí? Tô aqui, senhor. Posso só falar do que a gente falou aqui para os teus colegas, para eles verem o quanto que isso vai ser complicado? Ou tu não queres que eu fale? Pode falar. Posso falar. Então, a Agatha está pensando, ela conversou comigo, de a gente fazer algum tipo de aplicativo que recupere o resíduo da construção civil e faça a revalorização dele, por exemplo, na construção de casas populares. Então, por exemplo, é aproximar quem tem o resíduo com a necessidade de que aquele resíduo possa ser reutilizado. Sei lá, eu tenho tijolos quebrados lá na minha obra que vão retornar para alguém usar como base de uma calçada, para ser jogado aí para fazer vamos dizer assim, o suporte de alguma construção civil. Eu não entendo bem de edificações. Aí a Agatha ela vai estruturar uma startup através de um aplicativo para fazer isso. Ela vai ter sucesso, tenho certeza absoluta. Agora ela vai ter que pensar em tudo isso aqui, né? Então quem é que vai buscar? É a pessoa que vai buscar, a empresa que vai mandar, de que forma, quando? Aí alguém coloca lá, uma empresa coloca lá, eu tenho, vou colocar em metro linear, porque eu não sei aqui, tá? Eu tenho 100 tubos de 3 milímetros de PVC Tigre que eu quero dar destinação, que eu não consigo utilizar, porque ele está retalhado, e alguém coloca à disposição no aplicativo da Agatha. Aí alguém, me interessei por esses retalhos aí de tubo PVC 3 milímetros. Como é que vai dar esse procedimento, né? Aí, no caso, eu estou falando de tubo, porque seria resíduo praticamente industrial, né? Eu não acabei com o consumo, com a vida útil do tubo, ele apenas foi retalhado. Ele pode ser feito como resíduo industrial, né? Alguém poderia dizer, o professor está louco porque isso aí é pós-consumo. Não é, porque não acabou a vida útil do tubo que foi retalhado, ele apenas diminuiu de tamanho. Para a construtora que está fazendo um prédio de 12 andares, eu ter retalhos de 1 metro linear, 2 metros linear, e ter que ficar remendando isso aí não vale a pena. O cara pode dizer, pô, isso aí não vale a pena. Mas para alguém que está fazendo uma casa popular, 2 metros separados em retalho, pode ser feito, pode ser retalhado, né? A pessoa pode botar cola. Para aquela construtora ficar botando cola em tudo, inclusive vai contra a qualidade dela. Mas para um uso, para uma casa popular, se o cano que leva a água da caixa até o banheiro tiver 30 remendo, o problema não tem problema nenhum, né? Porque eu estou fazendo aí uma revalorização e aquela pessoa que vai ganhar aquela casa, vai comprar aquela casa com um valor pequeno, ela não está muito interessada em quantos remendos tem o cano. Ela está interessada se ela tem a casa. Enquanto que a construtora, que é uma construção de alto padrão, ela não vai correr o risco de um remendo daquele vazar dentro de uma parede, né, em função do que ela estava fazendo a reaproveitamento. Tá, gente? Então, desculpa, Agatha, usar a tua ideia, ninguém vai roubar a tua ideia é excelente, né? Eu já falei para ti, eu estou esperando para a gente tocar essa ideia para frente. A gente só vai ter que pensar em reestruturar tudo isso aqui, né?
Por exemplo, nós vamos colocar lá no teu aplicativo o fluxo das informações, né? Quando que vai estar disponível? Qual é a quantidade que vai estar disponível? Né? Então, isso mostra para vocês que a logística reversa não é coisa de brincadeira. São coisas que precisam ser bem estruturadas, bem planejadas e requerem um conhecimento sistêmico, né? Então, gente, ó, no pós-venda, chegamos no final da aula. A nossa aula hoje foi até rapidinho, né? Então, deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Vou continuar gravando aqui, né, a nossa aula. Então, gente, é o seguinte, né? Agora eu estou aberto aí a vocês fazerem algum tipo de pergunta, né? Na verdade, a gente já está até quase 50 e poucos minutos, né, da aula. E sobre a logística reversa do pós-venda, alguém colocou aqui, Gustavo, tudo bem, fica tranquilo, cara, sem problema nenhum. O Felipe, né, dando o parecer dele, fazendo o marketing boca a boca dele não positivo, né, para as americanas. E é isso mesmo que se espera do consumidor. Não se espera outra coisa, gente. Essa questão do consumidor fazer o marketing boca a boca negativo ou positivo, o errado está no prestador de serviço, né? Está aí no que chamam o americano, no distribuidor, né? As cadeias produtivas nos Estados Unidos, elas são um pouco mais definidas, né? Nos Estados Unidos não existe, por exemplo, a figura do atacarejo, que foi inventado no Brasil, né? O atacarejo é aquele meio supermercado, meio distribuidor, né? Que foi inventado aqui no Brasil há pouco tempo atrás. Nos Estados Unidos, você tem uma grande loja de supermercado, né? Que ele tem de tudo lá dentro para vender, mas ele não é atacado, né? E aqui no Brasil você tem o que chama de atacarejo, que é lá essas redes de atacarejo que vendem desde um pé de alface a 5, 6 caixas de café da Melita para o consumidor comprar, tá? Depende do consumidor. Ele atende tanto o consumidor final como pequenos comércios. Então isso é uma invenção brasileira, tá? Mas em outros países do mundo o atacarejo não é muito, não faz muito parte da cadeia produtiva. Então agora eu vou desligar um pouco o meu microfone, fico à vontade aqui para tirar dúvidas de vocês, né? E aí amanhã, na nossa aula de amanhã, a gente começa a abordar o tema da logística reversa de pós-consumo, que ele é um pouco mais amplo em função das várias subdistribuições que eu vou fazer para que fique mais fácil o atendimento. Se alguém tiver alguma outra questão sobre a prova que quiser falar, por favor, fique à vontade também, que a palavra está com vocês aí, tá? Professor, Falar. eu só queria propor uma sugestão nas aulas do senhor, se, assim, fosse colocado algumas perguntas, assim, inclusive algumas dessas atividades de questionário e tal, que a gente pudesse responder junto, eu acho que seria até melhor, porque até para ilustrar melhor o que o senhor vai cobrar na prova. Eu não sei, uma sugestão. Professor, está desligado esse microfone. Desculpa, Vinícius. Então, deixa eu ver se eu entendi a tua proposição. Seria a gente, durante a aula, ou vocês apresentarem questionários para ser respondido durante a aula, é isso? Não, o senhor propor algumas questões. Desculpa, eu falei questionário. Entendi. Entendeu? Ótimo, entendi. Para não ficar muito teórico só. Mas vocês gostariam de fazer as respostas, vamos dizer, por escrito, no chat, ou gostariam de fazer verbalmente? Eu acho que independe, professor. Aí Depende. Tá bom. Eu acho que os dois estariam bons, assim, é mais para ter algo, assim, mais prático. Para não ficar um monólogo, né? Isso, exatamente. Tá bom. Então, já para amanhã eu vou ver se eu já acho alguma coisa para a gente discutir, porque não que eu gosto de falar e eu escutar a minha própria voz, tá, Vinícius? Eu não sou essa pessoa, mas, né, eu sempre digo, vocês podem interromper pelo meio do caminho, né, mas seria muito importante a participação de vocês, porque senão realmente, eu sei que pode ser um assunto novo, né, mas se torna uma coisa bem mais dinâmica, e eu concordo contigo e fico feliz e te agradeço aí pela
pelo feedback, que para mim é muito importante melhorar. Como eu falei para vocês, eu já fui aluno, né? E vocês, eu tenho 52 anos, eu já sou um cara mais maduro, né, gente? Mas, sendo bem sincero com vocês, eu já dormi em várias aulas durante o curso de engenharia, viu? Principalmente quando eu tinha aula às 7h30 da manhã. Olha, eu só acho que não passei vergonha de dar uma roncada no meio da aula, mas já tive essa dificuldade e já fui estudante durante muito tempo, tá? Obrigado, tá, Vinícius? Ótimo feedback, eu te agradeço bastante. Show de bola, professor. Valeu. Pessoal, se vocês, então, não têm nenhuma dúvida, estão tranquilos e tal, eu vou parar aqui a gravação da aula, né? E vocês fiquem à vontade para